já tomou o seu cafezinho, já estão acordadas aqui, tá vendo? Queria perguntar aqui, quantas são mães aqui? Levanta a sua mão. Ai, que bom, vocês estão tendo um tempinho agora para vocês, né? Isso é precioso demais. Meu nome é Carla Rothmund, eu sou lá de Miami e eu tô aqui com meu esposo Fernando, acho que vocês já pegou aqui, acho. O Fernando foi o pastor que cantou ontem, pregou no primeiro dia. Nós temos 3 filhos, a Abigail, que tem 8 anos, tem a Caterine, que vai fazer 7 agora em fevereiro, e o Israelzinho, que acabou de fazer 1 aninho de idade. E estamos lá servindo em Miami há mais de 15 anos como pastores, já fomos pastores de jovens, hoje nós lideramos a igreja. E há 5 anos eu tenho trabalhado com mulheres. E, gente, é algo muito precioso trabalhar com mulheres. Queria receber aqui a minha amiga querida Renata, que esteve lá comigo no início, né, desse ministério. Quero agradecer pela sua vida. É interessante que Deus, Ele coloca pessoas na nossa vida. E nem sempre essas pessoas elas vão permanecer, né, por toda a nossa caminhada. Mas são pessoas que marcam as nossas vidas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E pode ter certeza, Rei, que você foi uma pessoa que marcou a minha vida. E eu sei que Deus te trouxe aqui para Campo Grande, porque existe uma missão sobre você. E aquilo que você carrega também precisa ser compartilhado, né, com as mulheres dessa cidade. E falando das mulheres dessa cidade, enquanto eu orava, eu pedi ao Senhor um direcionamento, uma palavra para as mulheres que estariam aqui hoje sentadas. O Espírito Santo, ele ministrou no meu coração a identidade de vocês. Vocês estão participando da conferência, né, do grupo relevante. E o que o Espírito Santo me disse naquele momento foi que as mulheres que estariam aqui hoje, nessa manhã, são mulheres relevantes. Você pode receber essa palavra? O Espírito Santo, ele manda te dizer que você é relevante para essa geração. E não tem como você ser relevante sem ser uma mulher cheia do Espírito Santo, não é mesmo? E eu tenho certeza que Deus, ele marca o início de algo novo entre as mulheres dessa cidade, desta igreja, deste povo. É interessante, não sei se vocês percebem, mas Deus, ele tem feito algo muito especial entre as mulheres ao redor do mundo. Vocês conseguem sentir isso? Eu não sei você, mas eu nunca vi tanta conferência de mulher acontecendo, não é? E Deus, ele realmente tem levantado as mulheres dessa geração para fazer algo. Quero te dizer nessa manhã, Deus está fazendo algo e Ele está começando pelas mulheres. Por quê, Carla? Porque talvez a igreja demorou um pouco para entender aquilo que o mundo já entendeu há um tempo. Que vem trabalhando através das mulheres, não é mesmo? Para distorcer a verdade de Deus. Você lembra lá em Gênesis, no jardim do Éden, a serpente foi falar com quem primeiro? Com Eva. Porque a serpente sabia o poder da influência que Eva tinha. O mundo sabe do poder da influência de uma mulher. E eu creio que Deus está levantando a igreja, essa mesma palavra. Deus está começando a fazer sim um avivamento na nossa geração e Ele está começando pelas mulheres. E por quê? Você pode perguntar, mas por que pelas mulheres, Carla? Porque a mulher, ela é a base de sua família, não é mesmo? Família, ela é a base da sociedade. Sim, o homem, quando ele se posiciona, ele muda todas as coisas, mas eu quero te dizer que não existe ninguém que tenha mais poder de influência sobre o homem do que uma mulher. Quem tem mais poder de influência sobre um filho do que sua mãe? Quem tem mais poder de influência sobre um marido do que sua esposa? As mulheres, assim, nas palavras de Abraham Lincoln, o grande presidente dos Estados Unidos, ele dizia que as mãos que balançam o berço são as mãos que regem o mundo. Você foi escolhida para esse tempo. Você deseja ver mudança dentro da sua casa? Sim ou não? Quem deseja ver mudança? Comece com você. Carla, que responsabilidade, sim. O Senhor nos fez de uma forma tão especial. Às vezes o mundo tenta dizer que nós somos fracas, mas não somos fracas.
Deus nos fez sensíveis de uma forma especial e magnífica. Nós sentimos coisas que homens não são capazes de sentir, e Deus nos fez assim de propósito, porque Ele tem um plano, Ele tem algo para realizar através das mulheres. Existe esse tempo para nós. A gente está numa conferência do Espírito Santo, e como eu disse, para que você ocupe esse lugar de relevância na cidade que você está, né, no grupo de mulheres que você está, você precisa estar cheia do Espírito Santo, para que você possa viver esse avivamento que o Senhor preparou. Então, é por isso que Deus me trouxe aqui, é por isso que foi aberta essa sessão especialmente para você, mulher. Deus escolheu você. Você pode falar para essa mulher que está sentada do seu lado: Deus escolheu você. Chegou esse tempo da gente reagir, amém? Amém. Reagir ao quê? A essa geração de mulheres que se move à base de competição, de comparação. É só lá em Miami que é assim, ou aqui também acontece um pouco disso? Não, aqui em nome de Jesus não, né? Lá fora. Mas a gente precisa reagir àquilo que o mundo tem tentado enfiar a goela abaixo, né, sobre as mulheres, de que a gente precisa ser empoderada, que a gente precisa ser forte, que a gente precisa passar por cima de todos, né, para alcançar os nossos sonhos. Não é essa a verdade que Deus nos ensina através da sua palavra. Não é essa a verdade. Uma geração que perdeu a capacidade de enxergar o próximo, né? Mulheres que só sabem olhar para si mesmas, né, para o próprio umbigo. Uma geração que só enxerga a si mesma. Isso é muito, muito triste. Uma mulher que você vê sendo aplaudida no mundo é aquela mulher independente, não é? Aquela mulher autossuficiente. Por muito tempo essa mentalidade tem infiltrado as nossas igrejas, querendo nos fazer acreditar que nós precisamos ser essa mulher empoderada, essa mulher autossuficiente, essa mulher que não precisa de ninguém. Mas essa não é a verdade do Senhor. Não é essa mulher que passa por cima de tudo para conquistar os próprios sonhos. A mulher independente, a verdadeira força de uma mulher não está na sua capacidade de conquistar o mundo, mas na sua capacidade de abrir mão do seu próprio mundo por amor. Essa é a verdadeira força da mulher. Deus, Ele nos escolheu para mudar essa história. Deus nos escolheu para fazer a diferença. Você lembra de Isabel? Quantos lembram da história de Isabel, mãe de João Batista? Você lembra dessa história? A Isabel estava grávida de João Batista quando ela recebe Maria, grávida de Jesus. E na nossa realidade, no mundo que nós vemos, uma mulher que recebe outra, que carrega algo maior do que ela mesma carrega, ela se sentiria intimidada. Mas diferente de Isabel, ela recebe Maria e ela não se intimida por causa do motivo que Maria carregava algo que era maior do que ela carregava. Mas no momento que Isabel recebe Maria na sua casa, ela é cheia do Espírito Santo. Quando nós não nos deixamos ser intimidadas pela comparação, pela competição, o Senhor nos enche de uma forma e nós entendemos que independente do que a outra carrega, aquilo que carregamos, a nossa missão é levantar outras mulheres. Isabel, ela recebeu Maria na sua casa por 3 meses, e ao invés de ficar com inveja de Maria, porque Jesus era maior do que João Batista, ela recebeu Maria e ela discipulou Maria porque ela estava um pouquinho adiantada no seu processo. Então não importa se a mulher que está sentada do seu lado vai fazer algo maior do que você está fazendo, o que importa é que você está fazendo parte daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Existe lugar para todas nós diante dos olhos de Deus. Não existe melhor ou pior. Todas nós fomos chamadas e temos o privilégio de participar daquilo que Deus está fazendo nessa terra. Você tem uma missão de abrir os olhos de outras mulheres. Você tem a missão de levantar aquela que está caída. Você não tem a missão de alcançar os seus sonhos. Você precisa viver os sonhos de Deus, porque eu quero te dizer nessa manhã, nenhum sonho que você tenha hoje se compara para o sonho que Deus tem para a sua vida. Não existe nada que você hoje abriu mão que possa se comparar com aquilo que Ele tem, com a recompensa que Ele tem para aquelas que se submetem à sua vontade, para aquelas que entenderam o seu chamado, para aquelas que se submeteram à autoridade daquele que as chamou. Existe um tempo que precisamos preparar. Esse tempo será de mulheres que irão
destravar o destino de outras mulheres. Você é uma chave para destravar o destino de outras mulheres, dentro do seu trabalho, na sua igreja, talvez até dentro da sua casa. Mas nesse processo, nós vamos precisar passar por reconstruções, né? Nós somos feridas, né, com tantas coisas que a vida nos traz, e para que a gente possa ser uma ferramenta nas mãos do Senhor para reconstruir outras mulheres, nós precisamos, em primeiro lugar, sermos reconstruídas. São mulheres curadas para curar outras mulheres. Amém. Mulheres reconstruídas para reconstruir outras mulheres. E hoje eu queria compartilhar nessa próxima horinha que nós temos aqui algo que eu e você precisamos entender nesse processo. Se você quer fazer parte desse avivamento que Deus está fazendo no meio das mulheres ao redor do mundo, não é só aqui em Campo Grande, é lá em Miami. Acabei de vir de uma conferência lá em Dallas, no Texas. Existe uma palavra profética sendo liberada sobre as mulheres em todos os lugares do mundo. E não é um avivamento focado em personalidades. Não é sobre Deus levantar uma mulher famosa que vai fazer a diferença, mas Deus está fazendo algo de uma forma geral. Deus está levantando mulheres desconhecidas, mulheres improváveis, mulheres comuns do dia a dia que estão fazendo a diferença. Eu não sei se você consegue entender isso, que queima no meu coração. Não é sobre estar numa plataforma, não é sobre ser alguém que influencia milhares de outros, mas é sobre ser uma mulher de verdade dentro da tua casa, uma mulher de Deus, uma mulher que entendeu o seu chamado, que não precisa de holofote para fazer aquilo que Deus a chamou para fazer. Você não precisa de um microfone para pregar a mensagem que Deus tem colocado no seu coração. Você tem a oportunidade de pregar todos os dias para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus colegas de trabalho. Você, mulher comum do dia a dia, na sua rotina, você pode fazer a diferença. Você faz parte daquilo que Deus está falando. O profeta Joel disse que o avivamento dos últimos dias seria o que? Ele derramaria o Espírito Santo só sobre as grandes influencers. É isso que ele fala? Não, o que o profeta Joel diz? Ele fala que ele derramaria o seu Espírito sobre todos. Todos, todas nós podemos fazer parte disso que o Senhor está fazendo. Se você tiver com a sua Bíblia aí, se você puder abrir a sua Bíblia lá no livro de Ruth. E eu quero pensar um pouco com vocês sobre essa história tão preciosa. Uma mulher comum, uma mulher anônima, uma moabita, que entrou na genealogia do próprio Cristo. E existem coisas que a gente pode aprender com essa mulher, que eu tenho certeza que podem virar chaves nas nossas vidas nessa manhã, amém? Abra lá no capítulo 1 de Ruth, a gente vai começar lendo alguns versículos durante esse primeiro capítulo, então você pode deixar a sua Bíblia aberta. Mas eu quero iniciar lendo do versículo 1 até o versículo 5, onde o Senhor diz assim. Todos acharam aí também? Olha só o que diz Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e 2 filhos, foi viver algum tempo nas terras de Moabe. Esse homem ele se chamava Elimeleque, e a sua mulher Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Então eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quantas aqui já conhecem a história de Ruth? Faz assim. A maioria conhece. Se você não conhece, só vou dar uma recapitulada para você. Elimeleque, esposo de Noemi, tinha 2 filhos, Malom e Quilion, e eles moravam em Belém, né, a terra do povo de Deus. E
Ruth é um livro que vem logo depois do livro de Juízes. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro de Juízes, mas eu posso descrever assim que o tempo dos juízes foi o tempo mais sombrio que o povo de Israel já passou. Por que você está dizendo isso, Carla? No último versículo do livro de Juízes, você vai ler assim: e naquele tempo cada um fazia aquilo que queria. Não existia uma liderança, não existia uma submissão à vontade de Deus. Cada um fazia aquilo que bem entendia. Alguma semelhança com os tempos de hoje? Segue o seu coração, faça aquilo que te faz feliz. Mas eu quero te dizer que nunca a desordem vai trazer algo bom na nossa vida. O caos não gera ordem, o caos não gera nada de bom. E naquele tempo eles começaram a viver um ciclo de desobediência e castigo. Então no tempo de Juízes funcionava mais ou menos assim: o povo de Israel estava feliz, estava desfrutando dos frutos da terra. E aí quando a vida está tudo bem, a gente vai começando a relaxar, já não vai tanto mais na igreja, já não lê tanto a Bíblia, já não ora mais como orávamos. E eles iam diminuindo o ritmo aí e começavam a entrar numa linha aí de desobediência, começavam a desobedecer a Deus. E aí eles desobedeciam a Deus e o que acontecia? Os inimigos atacavam eles, e aí eles começavam a sofrer. E quando a gente sofre, o que a gente faz? A gente clama ao Senhor. E aí quando eles estavam sofrendo, eles clamavam a Deus, e Deus, um parênteses aí, independente, sempre vale a pena clamar, porque o Senhor responde. Independente da nossa cabeça dura, o Senhor ele sempre responde. E aí eles clamavam a Deus, Deus respondia, levantava um juiz, e os libertava de seus inimigos. E aí eles voltavam a prosperar. E adivinha o que acontecia? Eles iam relaxando novamente, começavam a desobedecer. E aí o que acontecia? Os inimigos voltavam e os oprimiam. Eles clamavam a Deus, Deus respondia, levantava outro juiz. Eles ficavam felizes, eles voltavam a desobedecer, voltavam a ser oprimidos, clamavam novamente, Deus levantava outro, eles ficavam felizes, eles voltavam a desobedecer, e assim viviam num ciclo de desobediência. E é nesse tempo que aparece a história dessa mulher Noemi, seu esposo Elimeleque, que moravam em Belém. E numa dessas fases aí de desobediência e opressão dos inimigos, a terra de Belém estava passando por um tempo de fome. E aí Elimeleque, ele pega a sua família, sua esposa e seus 2 filhos e decide sair daquele lugar, que não tinha mais comida, estavam passando necessidade, e decidem ir para Moabe. E a primeira lição que eu aprendo aqui, que nós, como mulheres, precisamos entender, é que fugir nunca vai ser a solução. Fugir nunca vai ser a solução. Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos decidiram fugir do problema e foram para Moabe. E sabe o que eles encontraram em Moabe? Encontraram morte. Olha só que ironia. Fugiram da fome e encontraram a morte. O que é pior, a fome ou a morte? Às vezes a gente, diante de uma dificuldade, de uma situação difícil, ao invés de nós nos posicionarmos e nos levantarmos para persistir naquilo que Deus ele colocou diante de nós, a gente decide fugir dos problemas, das dificuldades. Mas eu quero te dizer que fugir nunca vai ser a solução. Você foge de uma coisa para encontrar outra pior. É melhor você permanecer onde Deus te colocou, mesmo diante da dificuldade, do que fugir ou fingir. Não é como que você foge do problema. A gente foge do problema ignorando que ele existe, não é mesmo? A gente finge que nada está acontecendo. Nós fugimos de confrontar coisas que precisam ser confrontadas, de nos posicionar em momentos que precisamos nos posicionar. E eu fico pensando por que a gente faz isso. Muitas vezes é por medo. A família de Elimeleque fugiu de Belém porque estavam passando fome, porque talvez eles tinham medo de morrer, e eles foram para um lugar que realmente morreram. Ali Noemi perdeu o seu esposo e perdeu os seus 2 filhos. Nunca nós vamos conseguir encontrar a solução fugindo das coisas que Deus ele permite que venham acontecer nas nossas vidas. Tiago ele vai dizer que seja motivo de grande alegria o quê? Quando nós passamos por diversas tribulações. Porque Deus gosta de fazer a gente sofrer? Não. Porque o sofrimento, a tribulação nos leva para o centro da vontade de Deus.
nos amadureça no lugar que Ele precisa, que nós venhamos amadurecer. Nenhum sofrimento, nenhuma lágrima que cai do teu rosto será em vão. Será que você pode receber isso para a sua vida? Aquilo que você tem vivido, as dificuldades, as dores que você tem passado, não são em vão. Nunca será em vão. Deus, Ele precisa abrir os nossos olhos para isso. A gente não foge da crise, a gente enfrenta a crise. Nós precisamos esperar em Deus e enfrentar aquilo que foi permitido acontecer na nossa vida. Interessante que Belém, que era a cidade que Noemi e sua família eram, se chamava, significava, Belém significa casa do pão. E quando falta pão na casa do pão, a solução não é fugir, mas é ir atrás daquele que provê do pão, aquele que pode derramar pão do céu. Então a nossa solução não vai ser fugir, mas buscar aquele que pode solucionar o nosso problema. Não é ignorar, fingir que não existe, mas buscar no Senhor a nossa resposta. Elimeleque, ele foge da fome, mas ele não pôde escapar da morte. Minha irmã que está aqui nessa manhã, você pode até tentar fugir do problema, mas você não pode escapar. Você precisa buscar aquele que pode prover aquilo que você precisa nessa manhã. O medo, ele nos faz viver coisas que não são reais, não é isso? O medo, a ansiedade, a gente toma decisões por coisas que ainda nem aconteceram, não é assim? E talvez nem vão acontecer. O medo, eu queria dizer então que o medo ele acaba sendo que nem real é. O que é real é que nós encontramos aqui, precisamos no Senhor, aquele que é dono do pão. Então, fique com essa palavra no seu coração nessa manhã. Quando falta pão da casa do pão, a solução não é fugir, mas ir para aquele que é dono do pão, aquele que pode reverter qualquer e toda situação. Elimeleque, ele se precipita, ele abandona Belém e ele encontra a morte. Ali a solução não era fugir, mas era confiar naquele que podia transformar a vida daquela família. E sabe o que é pior, minhas irmãs? Noemi, ela saiu de Belém por medo de perder coisas, e aí ela chegou num lugar onde ela perdeu pessoas. E não foram qualquer pessoas, foram as pessoas mais importantes da vida dela. Talvez você está sendo levado a tomar decisões por causa do medo de perder coisas, e nesse processo você pode perder pessoas muito importantes na sua vida. Não troque coisas por pessoas por coisas. Nós precisamos colocar diante de Deus as nossas necessidades e entender que Ele é capaz de nos dar a força que nós precisamos. Quero te dizer que você vai sobreviver. Pode falar para essa mulher que está no salão, você vai sobreviver. Deus, Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos no momento da angústia. No momento da angústia, o que a gente faz? Para onde nós olhamos? Nós olhamos para aquele que pode nos trazer socorro. O Senhor não chega atrasado, minhas irmãs. O Senhor, Ele não nos negligencia. Você realmente acha que um Deus Criador dos céus e da terra, que entregou o seu próprio Filho numa cruz, como não junto com Ele te dará tudo aquilo que você precisa? Existe propósito na tua dor. Existe propósito nesse processo. Existe propósito para a sua vida. Não é fugindo, não é desistindo, mas é se mantendo fiel àquilo que Deus falou sobre você. Eu vi uma frase esses dias que acho que mexeu tanto com o meu coração. E a pessoa disse assim: você quer não atrapalhar Deus? Quantas aqui desejam não atrapalhar Deus? Amém. Tudo que você precisa fazer para não atrapalhar Deus é não desistir. Não quer atrapalhar Deus? Então não desista. Persista, continue confiando. Continue buscando nele a sua fonte. Quando as outras fontes secam, isso é uma forma de Deus nos levar para a fonte que não seca, para a fonte que não seca, para aquela que jorra água viva.
Se a gente depender de circunstâncias, se nós dependemos de pessoas, de recursos, nós sempre vamos passar sede. Mas se eu e você aprendemos a beber dessa fonte, nós poderemos estar andando no vale da sombra da morte, mas estaremos firmes na promessa de que Ele está conosco a cada passo do caminho, que Ele não nos abandona. Então, fugir não é a solução é Jesus. A solução é Jesus. A solução para o teu casamento é Jesus, não é o divórcio. Eu gosto de pensar nisso. A gente vê uma onda de divórcio sendo alastrada no nosso meio, e as pessoas, elas insistem em achar que divórcio é a solução. Divórcio não é solução, é consequência. A solução é Jesus. A solução é Jesus para os seus relacionamentos. A solução para as suas frustrações profissionais é Jesus. A solução para as enfermidades que acometem o teu corpo é Jesus. Jesus é a solução. E Ele sempre vai ser a resposta. E Ele sempre está disponível a cada uma de nós. Vinde a mim, vós que estáis cansadas e sobrecarregadas, e Ele tem alívio para dar para você nesta manhã. Eu não sei se você chegou aqui, talvez por fora feliz, mas por dentro o seu coração está desfalecendo, cansada de enfrentar as mesmas situações. Jesus, Ele fala para você nessa manhã: vem a mim, eu tenho a resposta para você, eu tenho descanso. Aprenda de mim, que sou humilde e manso de coração, pois o meu jugo não é pesado. Viver com Jesus não é um peso. Viver com Jesus é entregar aos pés dele todas as nossas cargas, todas as nossas preocupações. As mulheres, elas têm uma mania de querer ser heroínas e resolver tudo na força do braço, mas eu quero te dizer que você não é um super-herói. Você é mulher, você depende de Deus, você não é autossuficiente, você não é independente, você depende daquele que te chamou e te criou, e Ele tem algo para te entregar, Ele tem descanso para o teu coração. Não sei, mas eu acho que nós vivemos num tempo onde tudo que a gente vê é mulher cansada. Será que é só lá em Miami que é assim, ou aqui também é assim? Como que você está? Estou cansada. Precisamos mudar essa resposta. Precisamos colocar diante dele as nossas cargas. Se você anda muito cansada, é porque você está carregando coisa que ele não te deu para carregar. E você precisa aprender a colocar isso nos pés do Senhor. Não adianta você perder noite de sono se preocupando com coisa que você não tem o poder de mudar. Coloque diante de Deus as suas ansiedades. Coloque diante de Deus as cargas dos seus ombros. E eu tenho certeza absoluta que Ele trará alívio para o teu coração, e a paz que excede todo entendimento reinará sobre você, reinará sobre a sua casa, reinará sobre os seus filhos, reinará sobre o seu casamento, reinará sobre a sua saúde, reinará sobre os seus sonhos. Ele tem descanso para nós nessa manhã. Jesus é a solução. Se você não tem força, entregue a Ele, coloque diante dele. Carla, eu não tenho força para enfrentar essa crise. Eu sei que fugir não é a solução, mas como que eu posso fazer isso? E a segunda lição que o Espírito Santo ele ministrou no meu coração é que você não precisa ter força, você só precisa saber que você não está sozinha. Você pode dizer para essa mulher: você não está sozinha. Olha aqui, essa sala cheia de mulheres. Nós não estamos sozinhas. Eu acho que pior do que passar dificuldade é achar que só a gente que passa dificuldade. Porque às vezes a gente vai à igreja ou no trabalho, a gente vê todo mundo lá feliz e a gente acha que só nós passamos dificuldades. Todas as outras mulheres estão com o casamento redondo, os filhos são perfeitos, a vida financeira está ótima e tudo, né? A vida do Instagram, não é mesmo? Essa falsa imagem de que tudo é perfeito, de que só a gente sofre, só o nosso casamento é difícil, só o nosso marido é um pouquinho complicado, são os nossos filhos que às vezes não obedecem. Ontem nós fomos almoçar com os pastores americanos que estão aí, cada um deles tem 4, 5 filhos, e eu fico pensando, nossa, como eles conseguem gerir os filhos de americanos? Se vocês já tiveram oportunidade, sentam na mesa, ficam todo mundo calminho. Se as minhas 2 filhas estivessem aqui,
não estaria nessa calmaria. Elas estariam correndo, derrubando cadeiras. Renata conheceu as meninas. Então, eu não tenho 5 filhos, mas as minhas 2 já valem um pouco sim. Nós estamos lá, né? Estamos empatados. E a gente acha, né, que todo mundo tem a vida perfeita, que os filhos da vizinha obedecem, só os nossos que não, né? Que só os outros, né, que tem tudo perfeito. Aquelas famílias de foto, aquelas fotos de família linda. É pura mentira aquilo. É uma dificuldade de tirar foto com criança. Quem tem criança pequena aqui? Como que é tirar foto, né, de fim de ano, no Natal? Gente, que terror. É assim, você tá rindo na foto, mas sai todo mundo brigado da sessão de fotos, porque a criança não para quieta, é terrível. Mas isso é importante, né, a gente meditar e entender que nós não estamos sozinhas. Uma coisa que me chama a atenção nesses primeiros versículos, ele fala, né, que quando Noemi soube, a partir do versículo 6, a gente vai continuar lendo, ele diz assim: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, ela decidiu voltar, está escrito o que aí? Com suas 2 noras para a sua cidade, né, para a sua terra. E assim ela, com as suas 2 noras, novamente, partiu do lugar onde tinha morado. Moabe, ele representa um lugar de solidão para Noemi, porque foi lá que ela perdeu seu esposo e perdeu seus 2 filhos. E ali, Noemi, ela decide mudar o seu nome, né? A gente sabe que na Bíblia, nome tem a ver com identidade. Então não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque o Senhor tornou a minha vida muito amarga, ou seja, ela estava desiludida da vida. Ela estava se sentindo o quê? Sozinha. No comecinho que a gente leu, fala 2 vezes. E Noemi ficou sozinha quando perdeu o marido. E repete, Noemi ficou sozinha quando perdeu seus filhos. Mas de acordo com aquilo que a gente está lendo aqui, Noemi ficou sozinha? Não. Quem que ficou com ela? Suas noras, Orfa e Ruth. Essa palavra, ela me chama a atenção, porque essa palavra sozinha, porque é a coisa que eu mais ouço das mulheres. Assim, a gente tem trabalhado com mulheres já há 5 anos, a gente tem um discipulado de mulheres, nós temos cultos semanais de mulheres e todas as vezes, eu diria que 99% das vezes que eu sento com alguma mulher para um aconselhamento, para oração, a primeira palavra que sai da boca dessa mulher que estou me sentindo sozinha. E talvez Moabe não é um lugar físico, mas é um lugar espiritual, onde nós só conseguimos enxergar as nossas perdas. E a dor da perda, a dor do sofrimento, ela tem essa habilidade de fazer a gente focar só naquilo que a gente perdeu. E nós perdemos a capacidade de enxergar aquilo que permaneceu, aquilo que ficou. E aí a gente está ali alimentando e, né, idolatrando a nossa dor, o nosso sofrimento. Quando eu estou sozinho, nós nos esquecemos que Deus jamais nos deixará sozinho. Eu me lembro que há pouco mais, acho que 5 anos atrás, quando Deus ele colocou no meu coração de começar um trabalho com mulheres. Eu nunca fui um perfil assim de mulher para trabalhar com mulheres, não sei explicar isso. Eu não gosto de usar saia. Eu tinha isso na cabeça, né, que as mulheres que trabalham com mulheres têm que ser aquelas princesas, né, que gostam de usar vestido. E eu não gosto nem de me arrumar direito. Fernando brinca com isso, você tem que se arrumar, tem que fazer maquiagem. Não gosto de usar saia, não gosto de pôr maquiagem, mas quando Deus colocou isso no meu coração, Ele disse assim, eu quero começar um trabalho com você, através de você, com um discipulado de mulheres. Ele colocou um número, 12 mulheres, durante 12 semanas, vão se encontrar para vocês aprenderem juntas, e vai ser um momento de comunhão, de aprendizado, etc, etc. Isso foi mais ou menos em novembro. E aí passou alguns meses, eu tinha me programado para começar isso lá na nossa igreja em Miami em fevereiro. E aí, nesses 3 meses aí, de novembro até fevereiro, aconteceu tanta coisa. Sabe quando, não sei se isso só acontece comigo, mas quando uma coisa dá errado na nossa vida,
todas as outras coisas começam a dar errado. Então não é só a vida financeira que fica ruim, é a vida emocional, é a vida familiar, aí você fica doente e tudo começa a desmoronar, tudo de uma vez. E eu me lembro que foi bem na época de transição, né, da igreja lá que a gente congrega mais, é uma igreja que foi fundada pelo meu sogro, há mais de 25 anos atrás. Nós estávamos passando por um processo de transição para o meu esposo. E todo o processo de transição é um processo delicado. Então já estávamos passando esse processo. Eu acho que a Renata estava lá com a gente, né, nessa época. E aí não era só isso. A igreja, por causa desse processo, começou a ter muitos problemas. E aí era a nossa vida financeira também que estava difícil. Aí o Fernando estava com um problema de apendicite. Eu lembro até hoje, uma noite ele jogado no chão chorando de dor, para um homem. Está jogado no chão chorando de dor, tive que chamar a ambulância. É algo terrível mesmo. E, enfim, tudo acontecendo e eu emocionalmente também despedaçada. E eu me lembro que na semana que eu tinha marcado para começar esse discipulado de mulheres, eu falei assim, meu Deus, pra que eu vou fazer isso? Tipo assim, as pessoas vão estar lá querendo ajuda, né? Eu tenho que dar uma palavra de esperança, mas eu não tenho esperança, eu preciso dessa palavra, assim. Não faz sentido eu começar nada agora. E aí eu lembro que eu liguei para uma das intercessoras. Glória a Deus pelas intercessoras das nossas igrejas, amém? Tem alguém aqui que faz parte do grupo de intercessão? Vamos aplaudir ao Senhor por essas mulheres que não têm ideia de quanto vocês fazem a diferença na vida das mulheres da igreja de todos. E aí eu liguei para a pastora Helenice, que sempre orava por mim, e falei, pastora, não vou. Não, deixa isso para lá, vai a senhora, você ora com elas. Eu não tenho condições emocional, não tenho condições mentais para fazer nada com ninguém agora, né? Eu que estou precisando de receber. E aí o que ela falou? Não, minha filha, você não vai desistir. Vamos lá, eu vou orar e a gente vai instalar com as mulheres. Enfim, e eu cheguei lá, realmente, confesso para vocês que vazia. Falei, Senhor, tudo que eu tenho para compartilhar com essas mulheres são as minhas dores. Lamentando. Eu lembro que naquela semana eu só conseguia levantar da cama para levar minhas filhas na escola. Não sei se alguém já passou por isso aqui. Mas é uma tristeza, uma pressão tão grande que te faz perder a vontade de levantar da cama. E eu me lembro que só vou levantar pela graça de Deus. E é tão lindo, minhas irmãs, que naquele dia, uma sexta-feira, eu cheguei e compartilhei com elas, olha, essa semana foi a pior semana da minha vida. Não consegui levantar da cama, não sei para levar as meninas na escola. E tudo que eu tenho para dizer para vocês é isso. Não tenho uma revelação, não tenho uma chave para destravar a sua vida, eu só tenho o que eu vivi essa semana. E de uma forma sobrenatural, todas aquelas mulheres que estavam ali começaram a compartilhar as suas semanas e todas compartilharam a mesma coisa, do quanto elas estavam se sentindo sozinhas, cansadas. Eu lembro até que uma das mulheres ali disse que naquela semana ela tinha pensado em tirar sua própria vida. E naquele dia nós oramos, nós compartilhamos. E o Espírito Santo, ele me fez entender, Carla, você não precisa ter nada, você só precisa estar disponível. Você só precisa estar ali para que todas aquelas mulheres saibam que elas não estão sozinhas. E quando a gente entende que não é só a gente que sofre, não é só a gente que chora, não é só a nossa família que dá problema, isso de uma forma sobrenatural traz força para nós. A gente saber que nós temos irmãs de verdade do nosso lado, que compartilham das nossas dores. Ser igreja, minhas irmãs, não é frequentar culto de domingo, mas é chorar com aquela que chora, é se alegrar com aquela que se alegra, é entender que quando uma está fraca, a outra vai levantar, e saber que você não está sozinha pode fazer toda a diferença nesse momento. O profeta Elias, o grande profeta Elias, se enfiou numa caverna em depressão porque ele achou que ele estava sozinho. Mas ainda haviam profetas, haviam 100 profetas que haviam sido escondidos. Ele não estava sozinho.
Eu quero te dizer, você não está sozinha, você não sofre sozinha. Existem mulheres do seu lado, talvez agora, sentadas do seu lado, que estão passando também por dificuldades e que elas podem estender a mão, elas podem orar por você. Como é importante, dentro da comunidade de igreja, nós entendemos que nós precisamos umas das outras. Enquanto o mundo vai pregar divisão entre mulheres, competição, comparação, eu e você precisamos nos unir nas nossas dores para que Deus possa nos fortalecer através desses momentos onde podemos rasgar o nosso coração. Tem coisa que não dá para você compartilhar com seu esposo, não dá para compartilhar com seus filhos. Você vai precisar de uma Ruth na sua vida, para que você possa abrir o seu coração e para que ela possa fazer você lembrar que você não está sozinha. Deus, Ele não te abandonou, Ele tem provisão para você, existe esse lugar para nós. A gente precisa entender de uma vez por todas. Eu não sei qual que é a sua dor hoje, eu não sei se a sua dificuldade é um problema na saúde, nos relacionamentos, nas suas finanças, qualquer que seja o problema. Eu quero que você se sinta hoje fortalecida a entender que tanto eu quanto você que está sentada aí, nós estamos passando por lutas. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque aquele que venceu o mundo está conosco. E Ele colocou mulheres do seu lado que vão te ajudar a caminhar. É melhor ser dois do que um, porque o Senhor nos fortalece através de pessoas. Você não está sozinha. Você não precisa ser forte, você só precisa saber que você não está sozinha. Você não está sozinha. E pior que não perceber que a gente não está sozinha é quando nós queremos mandar a provisão embora. A terceira lição que eu tenho aqui: não mande a provisão embora. Noemi, ela estava tão afundada na sua amargura que, além de não conseguir enxergar que ela não estava sozinha, ela tenta mandar a provisão de Deus para sua vida embora. Olha só o que diz: enquanto eles voltavam para a terra de Judá, versículo 8, disse-lhe Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, que vocês foram leais com os falecidos e comigo, e o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Noemi estava triste, estava desamparada, estava sozinha, e no momento que ela mais precisava das suas noras, ela quer fazer o quê? Ela quer mandar elas embora. Ela queria afastar as únicas pessoas que poderiam de alguma forma trazer cura para o seu coração. Noemi só conseguia enxergar aquilo que ela perdeu. E talvez esse seja o caso para você. Talvez você hoje está querendo se isolar. E isso não acontece com a gente quando a gente está passando uma dificuldade. Qual que é a nossa primeira reação? É a gente querer se isolar. A gente quer se afastar de tudo, a gente quer ficar na nossa. E muitas vezes nós afastamos aquilo que Deus nos manda como provisão, como cura para a nossa vida. Pior de que não enxergar quem fica, quem permaneceu, é querer mandar embora. Mandar embora aquilo que mais precisamos. O Senhor não nos fez para sermos pessoas sozinhas. Eu fui tão machucada, cara, eu fui tão enganada. Eu não confio mais em ninguém. A minha vida agora só sou eu e Deus. O Senhor não nos fez para viver dessa forma. O Senhor não nos fez para viver desconfiadas de toda pessoa que aparece à nossa frente. E é impressionante como eu vejo isso acontecendo na vida de mulheres, dia após dia. São tantas feridas, machucadas pelas circunstâncias. Isso vai criando muralhas em volta dessas mulheres que já não acreditam mais nos sonhos de Deus, que já não confiam mais em pessoas, que querem viver uma vida isolada de todos porque perderam as esperanças. Não é esse o plano que Deus tem para nós. No momento que a gente mais precisa, a gente manda embora porque a gente se afunda na nossa própria amargura. Mas se lembre, feridas cobertas, elas não cicatrizam. Não adianta esconder. O Senhor, Ele precisa trazer
a luz, precisa expor para que exista cura para o seu coração. Sabe como que Deus vai curar um relacionamento frustrado na sua vida? Através de outro relacionamento curado. E se você ficar mandando embora a provisão de Deus, você sempre vai manter essa ferida aí, ó, aberta, sangrando, te contaminando. Elas precisam ser descobertas para que sejam curadas. E aí, ao invés da gente buscar ajuda nesses momentos, a gente quer se isolar, as irmãs da intercessão precisam de oração? Não, tá tudo bem. Não preciso de nada. Não sei se é o orgulho besta, né? Que a gente carrega. Ai, mas se eu me mostrar fraca, o que vão pensar? Não interessa o que vão pensar, a gente precisa expor as nossas feridas para que Deus possa nos curar. E se outras pessoas julgarem, é porque elas precisam passar por processo com o Senhor. A pessoa que julga, ela está talvez precisando de um amadurecimento ela mesma. Então não fique com raiva de quem te julga, porque olhe de quem te julga. Porque certamente precisa de um amadurecimento, não entendeu qual foi a missão que Deus deu a essa pessoa. Não existe vergonha em expor as nossas feridas. A gente veio de uma geração onde aqueles que ministravam, aqueles que falavam, tinham que demonstrar uma vida perfeita. Mas quem está aqui em cima é exatamente como quem está sentado, passa as mesmas dificuldades. Sim, nós temos a responsabilidade de viver uma vida de santidade, de estar sempre buscando ao Senhor, mas não significa que as pessoas que estão ali na exposição, elas não tenham as suas próprias lutas. A gente precisa aprender a abrir o nosso coração. E naquele dia, com aquelas 12 mulheres, onde eu achava que elas estavam ali para receber algo, fui eu que recebi cura para o meu coração. E todas nós, simultaneamente, saímos daquela reunião renovadas, sem nenhuma revelação poderosa, simplesmente pelo fato de termos aberto o nosso coração umas às outras. É importante entender que Ele vai usar pessoas no nosso processo de cura. É importante entender que Ele usa pessoas, talvez as que nós menos esperamos, para nos levar para onde Ele quer que a gente vá, para nos mover para o lugar que nós precisamos ir. Noemi, ela tenta mandar Ruth embora, porque ela deseja se livrar da pessoa que Deus usaria para restaurar a vida dela. No último capítulo de Ruth, no capítulo 4, você vai ver as mulheres dizendo que uma Ruth é melhor do que 7 filhos para Noemi. Noemi estava fundada na sua amargura, porque ela perdeu os seus filhos e seu marido, e não conseguiu enxergar que diante dela estava alguém que era melhor do que 7 filhos. A provisão de Deus, ela existe. No versículo 15 do capítulo 4, que Ele restaure o seu vigor, cuide de você, pois Ele é filho de sua nora, que a ama e tem sido melhor para você do que 7 filhos. Às vezes a gente chora por aquilo que perdemos e não conseguimos enxergar que aquilo que temos é melhor do que aquilo que perdemos. Você quer entender? Faz sentido? Aquilo que Deus colocou na sua vida, aquilo que você tem nas suas mãos é muito melhor do que aquilo que você está lamentando. Você lembra do profeta Samuel chorando que Deus havia rejeitado o rei Saul? E Deus ele tem que falar para Samuel: Samuel, vira a página. Existe um novo rei, Davi. Se ele soubesse quem era Davi, ele estava lá lamentando por Saul e existia um Davi separado. Eu não sei qual foi o Saul que você perdeu, mas eu quero declarar em nome de Jesus: existe um Davi para a sua vida. Vira a página, para de lamentar aquilo que se foi. Aquilo que Deus tem para você é muito maior, é muito melhor, e mesmo que hoje você não enxergue, você não precisa enxergar, você não precisa entender como Ele vai fazer, você só precisa crer, só precisa continuar confiando. A mulher samaritana, quando ela encontra Jesus ali no poço, ela fica perguntando: mas como que você vai tirar água? Você não tem balde, você não tem corda. E ela queria entender o processo. E a gente não precisa, isso é mania de mulher, de querer entender tudo. Eu entro no carro com o Fernando e eu detesto que ele não me fala onde a gente vai. Eu quero saber onde a gente vai, qual caminho que a gente... Ele não se preocupe, pare de ficar ansiosa. A gente vai no lugar, mas me fala, porque eu quero saber. E Deus muitas vezes
faz isso conosco. Você entra no carro com Deus e Ele fala: fica tranquila, eu estou te levando para um lugar maravilhoso. Você não precisa saber para onde é, você não precisa saber como vai ser. Se você soubesse quem está falando com você, foi isso que Jesus fala para aquela mulher. Se você só soubesse quem está te pedindo água. Se você soubesse quem está aqui nessa manhã, irmã. Se você soubesse quem é que está falando em você nessa manhã. Oh, Ele é nosso do pecado. Ele é uma fonte que não cessa. Uma fonte que jorra água viva. Ele tem aquilo que você precisa. Aquilo que foi embora, minha irmã. Não se compara com aquilo que há de vir. Noemi pegou 2 filhos. Mas Noemi foi a avó daquele que viria, de sua descendência, o Salvador do mundo. Ai, a nossa Noemi, ela carregava em seus braços a linhagem ascendente daquele que salvaria todos nós. Eu quero te dizer, aquilo que foi embora, e Deus permitiu que foi embora, deixe embora, porque Ele quer te dar algo que não vai ser só uma solução para a sua vida, mas vai ser solução para a vida de todo um povo. Amém. Aquilo que Noemi carregava em seus braços, esse netinho que Ruth já deu, não era só a cura para a sua alma e para as suas perdas, vai ser a cura para todas nós. E se você soubesse que aquilo que você abre mão é para viver algo em Deus, que Ele vai fazer através de você para trazer cura para tantas outras. Se você entendesse o peso daquilo que você carrega dentro de você, é difícil enxergar o valor de Ruth, mas Ruth é melhor do que 7 filhos. E 7 ele fala sobre perfeição. O número 7 fala sobre perfeição. E a provisão de Deus para a sua vida é perfeita. Será que você consegue entender isso? A provisão de Deus para você é perfeita. Ela não vem faltando, ela não vem sobrando, ela é perfeita. A provisão de Deus talvez não venha vestida de vestes lindas, venha montada num cavalo branco. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém que os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado e nós não o tínhamos como estima. E certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, pelas suas feridas nós fomos curados. A provisão de Deus para o mundo vem de forma simples. Não veio como um rei guerreiro poderoso, veio como um carpinteiro, do qual os homens escondiam o seu rosto. Isso é tão poderoso, minhas irmãs. A provisão que Deus tem para você talvez não venha vestida de glória, mas ela é perfeita e poderosa para transformar a sua vida. Ele é capaz de transformar a nossa vida. A sua dor, ela tem esse propósito de te levar a lugares que você não iria sozinha. Se não fosse tudo que aconteceu na sua vida até hoje, você não estaria aqui. Se todas as circunstâncias não tivessem sido como foi, talvez hoje você não estaria escutando essa mensagem. Mas Deus preparou tudo de uma forma soberana para que hoje você estivesse aqui, para que você entendesse de uma vez por todas, escutasse que Ele tem um propósito para a tua vida, que Ele te escolheu para esse tempo, que Ele está levantando nesse lugar mulheres que vão mudar a geração deste lugar, dessa cidade, desse país. Mulheres que vão entender o seu propósito, mulheres que entendem que elas carregam algo maior do que elas mesmas. Não mande a provisão embora, não mande aquilo que Deus enviou como provisão para o seu milagre.
Noemi, ela manda embora a provisão porque ela achava que ela não tinha mais nada a oferecer àquelas mulheres, não é? O que ela disse para Orfa e Ruth? Por que vocês vão ficar comigo? Mesmo que eu me casar hoje e ter filhos daqui 9 meses, eles vão ter que crescer até que vocês possam, né, se casar novamente. Escute isso, mulher. Às vezes a gente rejeita as pessoas, e isso é muito sério. Nós rejeitamos as pessoas porque temos medo de sermos rejeitadas. Alguém já passou por isso? Então você, antes de ser rejeitada, você já rejeita a pessoa. Eu me lembro que antes de começar a namorar com meu esposo, Fernando, ele veio me pedir namoro. Eu disse: não, a gente não se gosta, você vai viver a sua vida e eu vou viver a minha, porque eu tinha medo de não dar certo. Eu queria terminar algo que nem havia começado, com medo de não dar certo. E a gente rejeita a provisão de Deus porque a gente tem medo de ser rejeitado. E eu vejo aqui Noemi mandando essas mulheres embora porque ela achava que elas estavam na vida dela para que ela pudesse dar algo para ela. Nós agimos dessa forma porque geralmente nós somos assim com as pessoas. E aí está, né, a mancha no nosso coração que precisa ser limpa nesta manhã. Muitas vezes a gente rejeita por medo de ser rejeitada porque a gente rejeita aquilo que não serve mais, não é? A gente rejeita aquilo que não traz nenhum benefício para nós. E aí a gente tem medo, quando não sobra nada, quando não tem nada para oferecer, essa pessoa lá não vai querer ficar comigo porque eu não tenho nada para oferecer, porque eu só fico do lado de quem tem alguém para oferecer algo para mim. A quarta lição que eu quero compartilhar com vocês: decida permanecer. No versículo 11 diz assim: disse porém Noemi: voltem, minhas filhas, por que vocês viriam comigo? Poderiam ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, eu estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e desse luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo, e depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Repita comigo: Ruth ficou com ela. Versículo 15: então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo, para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que eu te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores eu irei, aonde ficares eu ficarei, e o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. E que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Noemi sabia que ela não tinha mais nada para oferecer a Ruth. Noemi sabia que quem ficasse com ela não ia ter uma vida boa. Imagina, uma viúva, pobre, sem família. Na verdade, quem ficasse com Noemi teria uma grande responsabilidade, porque teria que sustentá-la na sua velhice. Alguém teria que abrir mão dos seus próprios sonhos para ficar com ela. Uma viúva sem condições de nada. E eu te pergunto, né, quem que está disposto a abrir mão da própria vida, dos próprios sonhos, por amor ao outro? Ela mesma não teria essa capacidade. Talvez ela, no lugar de Ruth, não teria feito mesmo. Orfa, eu gosto de falar de Orfa, porque Orfa, ela fez a sua escolha. Foi dada a ela a escolha. Você pode ficar ou você pode ir embora. E ela optou aquilo que era melhor para ela. Eu vou voltar para minha casa, vou voltar para os meus sonhos. Ela não estava errada, mas Orfa só pensou nela mesma. E é muito fácil se identificar com Noemi, né? A gente se identifica com as dores, né? Com as dificuldades. Mas eu te desafio a se identificar com Orfa hoje. Será que você tem sido uma Orfa? Todas as suas decisões hoje são baseadas naquilo que você quer, nos seus planos. Você não pensa nas consequências das suas decisões. Você não pensa em quem são as pessoas que serão afetadas pelas suas decisões.
Hoje o mundo prega uma mulher empoderada que passa por cima de tudo, até dos próprios filhos, para alcançar os próprios sonhos. Passa por cima dos relacionamentos. Orfa fez a sua escolha, mas Orfa só pensou em si. Orfa até amava Noemi, ela chorou na hora de ir embora, né? E isso me ensina o que não adianta chorar apenas, não adianta dizer que se importa apenas. O que prova que a gente verdadeiramente se importa são as nossas decisões, são as nossas atitudes. Ser órfã é ter compromisso apenas com seus próprios objetivos. Eu te pergunto hoje, nessa manhã, será que você tem tido compromisso apenas com aquilo que é benefício para você? Será que as suas decisões têm sido tomadas apenas pensando em você? Quantas vezes a gente toma decisão pensando apenas naquilo que podemos receber dessas decisões, sem pensar em quem nós estamos deixando para trás, sem pensar nas pessoas que estão sendo diretamente afetadas por essas decisões? É um tempo de exaltação do eu, a busca daquilo que me faz feliz a qualquer preço. Pagamos qualquer preço. O nosso Deus não é mais Deus, é a nossa felicidade. E usamos Deus apenas como instrumento para alcançar aquilo que queremos. Será que essa tem sido você? Será que você está aqui nessa manhã apenas para alcançar aquilo que você quer? Ou será que você está disposta a se submeter à vontade de Deus? A nossa solidão, eu creio, que hoje tem muito a ver com isso, sabia? A gente se sente tão sozinha porque a gente só pensa em nós mesmos. Nós temos essa incapacidade de sentir a dor do outro. Por quê? Porque a gente está focada demais na nossa própria dor. A gente só consegue enxergar o nosso problema. A gente consegue ver que existem mulheres do nosso lado que estão passando coisas muito piores daquilo que nós estamos passando. Que nós abrimos mão da nossa comunhão com Deus por tão pouco. Mas se eu e vocês, por um minuto, parássemos para sentar com alguma mulher aqui dessa sala, para que ela possa compartilhar com você tudo aquilo que ela tem vivido, eu tenho certeza que os seus problemas vão se tornar pequenos diante daquilo que você vai escutar. O problema é que a gente só escuta a nossa voz. Eu te desafio a começar a escutar a outros, para você entender que existem pessoas, existem mulheres especificamente, que estão passando por dificuldades muito maiores do que você possa estar passando hoje. Orfa escolheu salvar a sua vida, o seu futuro, mas a gente não ouve mais falar de Orfa, porque Orfa é esquecida. Aquela que decide viver para os próprios sonhos, ela será esquecida. Mas aquela que decide colocar de lado as suas dores, perdurar as dores das outras, essas elas serão lembradas. Essas mulheres, essas serão reconhecidas. Elas serão reconhecidas. Ruth, que mulher incrível. Sempre vai existir pessoas na nossa vida que só vão permanecer ao nosso lado enquanto a gente tem algo para dar. E tá tudo bem, tudo bem. O importante é que nós devemos ser dessas pessoas. Às vezes essas pessoas até choram com você, mas elas não insistem em permanecer do seu lado durante o vale. Mas sempre vai existir uma Ruth disponível para você. Talvez você tenha tido experiências com muitas órfãs até aqui, mas eu creio que Deus está levantando uma geração de Ruth para o nosso mundo. Mulheres que, diante da escolha de ignorar os próprios sonhos para estender a mão para outra. Ruth, que mulher incrível. Enquanto Orfa decide ir embora, ela decide permanecer. Ela decide ficar ao lado de sua sogra, apesar de sua sogra não ter mais nada para oferecer para ela. Ela é uma mulher moabita. Ela ia voltar para Belém, o lugar do povo de Israel. Eles odiavam os moabitas. Eles desprezavam os moabitas. Você já parou para pensar, se Noemi morresse, o que ia acontecer com Ruth naquele lugar? Ela não teria futuro ali. Quem iria querer se casar com Ruth? Quem iria querer ela ali? Ela estava à mercê de ser estuprada, ser violentada.
Mas ela abriu mão de tudo, abriu mão do seu passado, porque ela poderia ter voltado para os seus deuses. Não só do seu passado, ela abriu mão do seu futuro. Era o sonho de reconstruir uma vida. Para quê? Para ficar ao lado de uma senhora que não tinha mais nada para oferecer para ela. Alguém que renunciou tudo por amor. Uma das passagens mais lindas de amor da Bíblia não é de um homem para uma mulher, mas é de uma nora para uma sogra. Aonde você for, eu vou. Aonde você ficar, eu fico. Aonde você morrer, eu morro. E o teu Deus será o meu Deus. Ruth, ela decide permanecer, ela decide viver no meio de um povo que iria desprezar. Ela se submeteu a sustentar sua sogra, porque no capítulo 2 você vai ver que ela se levanta para ir trabalhar, para sustentar a sua sogra. E uma das declarações mais lindas de amor que nós aprendemos com essa mulher, e eu volto a repetir aquilo que eu falei no início, a verdadeira força de uma mulher não se caracteriza pela sua capacidade de conquistar o mundo, mas a sua capacidade de renunciar o seu mundo por amor a alguém. Um amor genuíno, minhas irmãs, que não busca o próprio interesse. Você não está lhe estendendo a mão porque você deseja receber algo em troca. Um amor por pessoas que não tem mais nada para nos oferecer. Ser como Ruth é sair do seu próprio mundo para viver o mundo de alguém. É ser como Ruth, sacrificar o seu tempo para escutar alguém que está sofrendo. É sair da sua zona de conforto para sentir a angústia do outro. E muitas vezes nós temos preguiça, não temos a disposição de sair, da nossa vidinha para realmente alcançar essas pessoas. Você lembra da parábola do bom samaritano? Aqueles supostos religiosos que eram ali para estender a mão, eles atravessam a rua para estar longe daquele que precisava. Mas o improvável, o samaritano, ele vai lá, estende a mão para aquele que estava quase morto à beira da estrada. E é por isso que eu volto a dizer, são mulheres improváveis, são mulheres comuns, mulheres simples, que são aquelas que não vão atravessar a rua, não vão ignorar aquele que está à beira do caminho morto. São essas que vão se levantar e mesmo diante das suas dores, vão por um momento colocar todas as suas dores no bolso para estender a mão para aquela que precisa. E sabe o que acontece quando a gente faz isso? O Senhor nos cura. Enquanto você estende a mão, Ele está estendendo a mão sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre a tua casa, sobre a tua família. Enquanto você ora e intercede por outras, o Senhor intercede por você. É dessa forma que Deus trabalha. E isso é ser Ruth, é dar alívio para o cansaço, para o cansado, é sacrificar o próprio sonho para reconstruir o sonho de outra. Mas você pode se perguntar, mas Carla, por que eu faria isso? Por que eu vou abrir mão dos meus desejos, dos meus sonhos por causa de outra pessoa que eu nem conheço? A resposta para você é que ser como Ruth é seguir os passos daquele homem que não considerou que ser Deus, mas se fez homem, se humilhou e se entregou numa cruz por amor àqueles que nem sabiam que ele existira, aqueles que não mereciam. Jesus na cruz sendo crucificado disse: Senhor, perdoe-os, mas eles não sabem o que fazem. Pessoas que estavam atacando Ele, assassinando Ele. É por causa disso que eu e você nos levantamos para ser como Ruth, porque Ruth é uma figura de Cristo, é aquela que abandona a própria vida por amor à vida de outros. Em Filipenses 2:5-8, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, e humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Alguns dizem aquele ditado que é melhor sozinho do que acompanhado, não é mesmo? Como que está o nosso horário? Tá tudo bem? Deixa eu me falar que tem como horário. Tá. Vocês lembram desse ditado? Melhor sozinho do que mal acompanhado.
E às vezes a gente usa muito isso, né, na nossa vida. Não vou ficar andando com esse pessoal não, que é melhor andar só vendo que essas mulheres dão um problema, né? Mas aí eu fico pensando, já pensou se Deus pensasse dessa forma? Nossa, estaremos em grandes problemas, porque certamente Deus é melhor sozinho entre Ele e a Trindade do que com a gente, não é? Homem falho, pecador. Eu não sei você, mas Deus tem que ter muita paciência comigo. Às vezes é a mesma coisa, se eu me perdoe isso de novo. E eu fico pensando, já pensou se Deus usasse essa mesma forma? Certamente é melhor Ele lá ser essa dor de cabeça que virou o homem. Mas Ele decide fazer diferente, meus irmãos. Ele decide se humilhar, se fazer forma de homem, para restaurar esse relacionamento que eu e você quebramos. A iniciativa foi dele. A iniciativa foi dele de te alcançar. Você pode até achar que foi você que decidiu um dia ir numa igreja e entregar a sua vida a Jesus, mas eu tenho que dizer que não foi você, foi ele. Foi ele que preparou o caminho, a iniciativa foi dele. Ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores, ainda estávamos mergulhadas na lama do pecado. Foi naquele momento que ele nos amou, que ele decidiu entregar a sua vida por mim e por você. E não existe outra resposta. Quando a gente entende a graça e a misericórdia e o amor de Deus, não tem como isso gerar em nosso coração outra resposta a não ser querer entregar as nossas vidas por amor àqueles que estão à nossa volta, porque Ele fez por nós e Ele é a nossa fonte. Isso é cheia do Espírito Santo. Essa é uma mulher que sabe e entende o valor daquilo que Ele dá valor. E se Deus ama pessoas, não tem como você odiar pessoas. Se você ama a Deus e odeia aquilo que Ele ama, isso não faz sentido. Você é um Deus que ama pessoas de tal forma que se fez carne, se entregou. E como que você pode dizer que você não suporta pessoas, se pessoas são o coração de Deus? Por que ser como Ruth? Porque Ele se entregou. Ele foi rejeitado para que você fosse aceita hoje. Ele foi ferido para que você fosse curada. Ele foi condenado para que hoje você pudesse ser livre. Você é uma mulher livre hoje, mas essa liberdade custou caro. Não para você, para Ele. Use a liberdade que Deus conquistou para você naquela cruz de uma forma que vai honrá-lo, que vai honrar o seu nome. Não o nosso nome, honrar o nome do Senhor. Eu sei que toda essa ministração pode ser que a gente se identificou muito com Noemi. Às vezes, até talvez você se identificou com um órfão. Mas eu quero encerrar dizendo que você precisa se identificar com Ruth. O Senhor está despertando uma geração de Ruths. Mulheres que vão levantar outras mulheres. Vocês aqui da igreja, aqui nessa cidade de Campo Grande, vocês são uma pequena parcela de tantas outras mulheres que estão ali fora, que precisam que hoje você se levante e se posicione. Existem famílias inteiras, você consegue compreender isso? Famílias inteiras que dependem hoje do teu posicionamento. Se hoje você com coragem e ousadia se levantar para aquilo que Deus te chamou, famílias podem ser transformadas. Uma conversa, uma ligação, uma oração que você fizer pode mudar a história de uma mulher, e a história dessa mulher vai mudar a história de sua família, e a história dessa família pode mudar a história de seu bairro, e a história dessas pessoas desse bairro podem mudar uma cidade inteira. Você entende como que o avivamento ele não vai começar de uma pessoa, mas ele vai começar de baixo para cima. É de cada uma de nós. Se eu e você fizermos a nossa parte, cada uma de nós, eu tenho certeza que Deus fará coisas grandiosas. Deus te chamou para ser uma Ruth. Deus te chamou para ser uma Ruth, então decida permanecer, porque Ele
permaneceu, e guarde isso no seu coração, enquanto as órfãs vão ser esquecidas, enquanto as Noemis vão viver a sua amargura, Ruth serão reconhecidas e recompensadas. No capítulo 2, versículo 10, quando ela entra ali no campo de Boaz, e de Boaz ela recebe um favor imerecido, ele começa a dizer: não, pegue tudo que você quiser, eu vou pedir para os meus servos deixarem cair de propósito as espigas, para que você colha tudo que você precisa. E diante daquela atitude de generosidade, ela se pergunta: mas por que o Senhor está fazendo isso comigo? E aí no versículo 10 ela diz: ela se inclinou e prostrada, com o rosto em terra, exclamou: por que achei favor em seus olhos, ao ponto do Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Eu sou uma mulher comum, eu sou uma pessoa desconhecida, por que você está fazendo isso para mim? E olha só o que Boaz, ele responde para ela. E Boaz aqui, ele representa Cristo, ele é uma figura de Cristo, e ele diz assim: contaram-me tudo que você tem feito pela sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, depois que você deixou seu pai, sua mãe, sua terra, para viver com um povo que não conhecia bem. O Senhor retribuirá a você tudo que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. Ruths, elas serão recompensadas, nada passa despercebido dos olhos do teu Deus. Ele sabe cada ligação que você faz, ele conhece cada passo que você dá, ele conhece a sua entrega, ele sabe daquilo que você abre mão, e ele recompensará o teu esforço. Será que você pode levantar as mãos nesse momento? O Senhor vai recompensar. Ruths, elas serão recompensadas, elas serão reconhecidas. Não existe nada que você deixou para trás e abre mão que não será recompensado pelo Senhor. As suas leves e momentâneas aflições não hão de se comparar com o peso da glória que há de vir para aquelas que decidirem permanecer. Portanto, eu digo: decidam permanecer ao chamado do Senhor de ser uma mulher relevante nesta cidade. O Senhor está derramando sobre você nessa hora uma unção do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo, que aonde elas pisarem, os ambientes irão ser transformados, outras mulheres serão curadas, e aquilo que você carrega, oh aleluia, aleluia, será transbordado para toda essa geração. Você pode ficar de pé nesse momento. Aleluia, aleluia. Nós vamos encerrar orando nesse momento. Aleluia, Jesus. Eu sei que Deus, Ele preparou essa sessão para você, mulher, e Ele planejou cada minuto, cada palavra. Eu sou aqui só um instrumento que Deus usou para passar essa mensagem que você precisava ouvir. E a minha oração é que ela possa frutificar no seu coração. Eu sei que existem sofrimentos, existem frustrações, existem dores, mas eu quero te dizer que Deus, Ele tem um destino para você. A tua dor, ela tem um propósito. As tuas decisões hoje vão te levar para o centro da vontade de Deus. Existe um plano, existe um chamado, mas nós precisamos nos submeter à vontade dEle nesta manhã. Eu queria que nesse momento você começasse a colocar diante de Deus tudo aquilo que foi ministrado nessa manhã. Se hoje existem decisões que você tem tomado e talvez você não tenha sido levada pelas motivações corretas, coloque diante de Deus nesta hora. Vai colocando diante dEle todas as suas frustrações, vai colocando diante dEle as suas dúvidas. As coisas têm sido difíceis e talvez você tenha sentido uma necessidade de ignorar aquilo que tem acontecido. Você tem tentado fugir dos problemas. O Senhor te chama hoje, não fuja deles, mas busque em mim a solução.
Jesus, Ele continua sendo a solução para todas as coisas. Fugir não é a solução, mas é buscar nele a nossa força. Se você tem se sentido sozinha, entenda hoje em nome de Jesus que você não está sozinha. O Senhor, Ele tem colocado mulheres ao seu lado, Ele tem colocado verdadeiras Ruths ao seu lado. Eu sou grata a Deus pelas Ruths que o Senhor tem colocado na minha vida, que não me deixaram desistir quando eu fiquei cansada. E eu sei que Deus está colocando aqui Ruths na sua vida, que vão te pegar pela mão e vão te levar pelo caminho enquanto você não se sente forte o suficiente. Mas vão chegar momentos também que você vai precisar ser a Ruth dessa mulher. O Senhor está colocando no coração de vocês agora mulheres que talvez estejam no estado de Noemi, mulheres que não estão aqui hoje porque não tiveram força para se levantar, para tomar uma atitude, mas o Senhor te trouxe aqui para te lembrar que você vai ser a voz que vai ecoar aquilo que foi pregado neste lugar para a vida dessa mulher. Ele vai usar você, Ele vai usar você para fazer a diferença, para ser relevante na vida dessa mulher. Existem muitas mulheres nessa cidade que precisam ser tocadas, que precisam ser alcançadas, que as mentiras de Satanás precisam ser quebradas. Mulheres que estão caminhando num caminho muito perigoso de autossuficiência, de independência, elas precisam ser lembradas que elas dependem de um Deus poderoso, um Deus soberano, um Deus que faz tudo da forma que Ele quer, e a forma dele é a melhor forma. O Senhor está aqui nesse lugar e Ele está quebrantando os corações, Ele está trazendo cura para o nosso coração, Ele está derramando sobre nós uma unção nova, um novo tempo. Oh, em nome de Jesus nós declaramos, Senhor, um novo tempo para essas mulheres, um novo tempo para as mulheres deste lugar, um novo tempo, Senhor, um tempo de ousadia, Senhor, de coragem, ó Pai, de força para se levantarem, ó Deus, e cumprirem o chamado que o Senhor colocou diante delas. Elas foram escolhidas para esse tempo, para esse lugar. Elas são as vozes que precisam ecoar nessa cidade. Senhor, assim como Esther, ela representava um povo, e diante do seu posicionamento ela salvou toda a sua geração, porque ela tinha acesso ao rei que podia mudar decretos. Eu quero declarar em nome de Jesus, você como Esther, você tem acesso ao rei, e ele estende o cetro em sua direção. Peça e será dado. Peça por aqueles que não estão aqui, peça por aqueles que ainda não têm voz, mas você tem voz. Deus te deu uma voz por aqueles que ainda não o conhecem, e é através da sua vida, é através da sua intercessão, é através do teu posicionamento que a história de milhares de famílias serão transformadas, que a história dessa igreja será transformada. A transformação começa nos lares, a transformação começa nas mulheres, e aquilo que o inimigo fez através de Eva, em nome de Jesus nós desfazemos agora, porque não seremos como Evas, não daremos ouvido ao inimigo, mas daremos ouvido ao Senhor que nos criou e nos chamou e nos formou, aquele que rege a nossa vida, e nos submetemos à sua vontade nesta manhã, Senhor. Dê a mão mais uma vez à mulher que está do seu lado. Na verdade, eu queria que vocês de duas em duas pudessem nesse momento ativamente orar umas pelas outras. Se sobrar alguém pode ser de três, mas que especificamente você pergunte o nome dela. Se você não a conhece, a chame pelo nome, comece a declarar vida na vida dessa mulher, comece a declarar restauração dos seus relacionamentos, comece a declarar cura sobre o seu corpo físico, comece a declarar cura sobre o seu estado emocional. Senhor Jesus, aqui estão as tuas filhas, ó Deus, que foram levantadas para esse tempo. Levanta no nosso meio, Senhor Jesus, Ruth, ó Pai, aquelas que vão permanecer, aquelas que não vão desistir, aquelas que mesmo quando não tiverem mais nada para oferecer, elas vão persistir, elas vão continuar. Vai carregando, Senhor, vai carregando as suas filhas, Senhor, vai renovando as suas forças nessa hora, Senhor. Em nome de Jesus nós cremos no tempo novo, Senhor.
Obrigado, Pai, por esse tempo tão precioso, Senhor. Cada ensinamento aqui, ó Deus, possa ter entrado no nosso coração, Senhor. E que essa semente possa frutificar. E que todas as mulheres que estão aqui nessa manhã, elas jamais venham esquecer de que elas foram escolhidas para ser as lentes desta geração. Mulheres que irão destravar o destino de outras mulheres. Mulheres que vão carregar algo em seus braços que não somente vai ser cura para elas, mas cura para todo o povo. Mulheres que entenderam o seu chamado, mulheres comuns, simples, desconhecidas, anônimas, mas que entrarão na história que o Senhor escolheu para esse tempo. Você pode aplaudir ao Senhor.